lápis, nós vamos falar sobre gradação. O que é a gradação do lápis? É a tonalidade. Vocês já repararam que nos lápis para desenho vem um número escrito normalmente no final do lápis? Não importa a marca, todos eles, a posição da escrita é a mesma. Tá? Tem um númerozinho e uma letrinha. Olha só, aqui está o número 2 acompanhado da letra B, o número 1 acompanhado da letra B. Aqui está só o número 2. Então aqui eu tenho número 1, número 2, número 4, número 3 e número 6, da linha B. O que significa isso? Eu tenho também aqui, gente, esse número 2 aqui é o mesmo usado na escola, né? São lápis escolares. Ele é o número 2, ele é o HB, tá? Ele vem acompanhado da letrinha H aqui. Nessa marca aqui ele não vem essa especificação, mas todos são. O número 2 é o mesmo do que o HB, ok? É o seguinte, o que significa essas letrinhas e esse número? A letrinha B significa black, do inglês black, ou seja, preto, escuro. Então, quando ela vem acompanhado desse número, quanto maior é o número, mais escuro é a letra, é a mina, é o grafite. Viu só a diferença? Aqui tem várias marcas diferentes de lápis, tá? Mas todos têm essa especificação. Então vamos lá. Vamos entender isso na prática. Qual é a vantagem de usar lápis, gente, no desenho? Tem gente que fala, mas eu gosto de usar lapiseira. Não tem problema, se você está adaptado com a lapiseira, ótimo. Faz também, porque desenho é livre, né? A gente tem aí a liberdade da escolha. Eu gosto de usar o lápis porque o lápis me dá mais firmeza, né? Ele sombreia o desenho, a lapiseira por ser mais fina. Para sombrear vou demorar mais tempo, né? Tem mais dificuldade com a lapiseira do que com o lápis para fazer uma sombra. Aqui não, eu vou trocando já, dependendo da posição do lápis. Deitado, né? Usando aqui ele deitado ou em pé, eu vou modificando até a espessura da ponta dele, né? Eu posso ter um lápis onde eu posso dominar a espessura da ponta dele. Eu posso apontar deixando bem fina ou desgastando para deixar ela mais arredondada, mais grossa, né? Para um traço ficar mais largo, né? Então, depende somente como você aponta seu lápis, tá? Então, vamos colocar isso em prática. Eu desenhei aqui o esboço do Boruto, né? Um personagem de anime. E nós vamos colorir ele. Eu só fiz o esboço. Eu gosto de ter comigo aqui, gente, sempre um papel qualquer, pode ser uma folha de caderno, usada, um rascunho. Eu gosto aqui de ter um papel onde eu posso colocar a mão e não fique esfregando a minha mão sobre o desenho, porque assim eu consigo evitar mais esses borrões, né? Então, eu coloco a mão para colorir. Então, eu vou começar aqui com um B, lápis 1B, e vou, então, tonalizar aqui a bandana. Eu estou tonalizando porque é uma bandana escura, no personagem ele usa ele é azul marinho, né? Eu vou tonalizar ela. Então, uma coisa, gente, quando a gente vai trabalhar o lápis, no caso de colorir, de preencher, é legal que tenhamos também os outros acessórios para desenho, né? De esfumar. Você já viu o vídeo sobre como esfumar? Quais são as técnicas para esfumar? Quais são os objetos que eu uso para esfumar o desenho? Corre lá no canal, lá tem as dicas e os materiais que você pode usar para estar melhorando o desenho, né? Porque se a gente deixar só assim, só pigmentado, só colorido, ele fica ruim? Não, mas também ele pode ser melhorado quando a gente coloca o outro objeto para nos auxiliar, né? O escuminho, o cotonete, enfim. Aqui eu vou usar algumas formas, eu tenho aqui comigo, para me auxiliar nesse desenho. Porque senão vai ficar com esse espaço em branco e eu não desejo que fique assim. Então, como aqui é um espaço maiorzinho, eu já vou com o cotonete, ó.
fica um pouco melhor, né? Vou dar aqui o acabamento com o meu esfuminho mais fino. O cabelo aqui também, o que eu vou trabalhar nele? O Boruto tem um cabelo claro, né? Ele é loiro, então ele tem que ser mais claro do que esse aqui, né? Essa bandana. E como a gente usou a menor cor, né? Do lápis da linha B, ou seja, nós usamos o 1B, não tem lápis antes, eu vou ter que trabalhar com o HB aqui. Com o lápis 2B, eu vou fazer aqui, ó, o detalhe do olho dele. Ele tem uma sombra no olho, uma pintura no olho. Ó, aqui deixando bem homogêneo. Como que eu faço isso? A ponta do meu lápis está achatada. Então ela não está riscando o meu lápis a ponto de criar algum tipo de sulco, né, na folha. Aí eu pego aqui meu esfuminho mais fino que eu tenho, e eu vou preencher os olhos dele. Os olhos dele é azul, então eu não posso preencher ele muito escuro, né? Porque eu tenho que dar essa impressão que é um olho claro, né? Não é um olho castanho, é um olho preto. Bom, agora vamos passar para a bandana dele, a parte mais escura. Eu vou usar o lápis 6B para um detalhamento. Qual? Da sombra. Porque como ela é uma bandana escura, né, ela é azul marinho, azul escuro, então a sombra vai ficar mais escura do que ela. A bandana, ela tem um símbolo, né, da aldeia da folha. Mas o cabelo tá por cima, tá? Então eu vou só colocar aqui na parte dela, e ali o cabelo tá tampando. Aqui eu vou contornando. Eu não preciso pôr traços contínuos. Vamos aqui de 3B no cabelo, porque como ele é loiro, né, cabelo muito clarinho, eu não quero colocar uma expressão muito forte no cabelo dele. Repara, gente, que a ponta aqui, ó, tá mais escurinha do que a parte de lá, né? Esse contraste aqui é interessante, ó. Então é bom a gente canalizar, né? E do lado de cá, eu também vou fazer essa mesma sombra. Vou colorir aqui, ó, mais escuro por dentro do cabelo. E vou clareando, no caso, aqui pra sombra, pra ponta. Vou clareando a sombra pra ponta. Como esse cabelo aqui já é uma mecha que tá subindo, eu vou fazer 2 efeitos nele, pra ver se ele fica dando a sensação de espessura. Então, o que eu vou fazer? Ele parece uma banana, né? Do lado de cá, da frente dessa casca da banana, eu vou manter essa mesma tonalidade que eu estava colorindo aqui.
essa parte da frente do cabelo, né? Vou clareando aos poucos subindo, certo? Em contraste a ela, eu vou indicar um pouco mais claro. Posso até passar o dedo, ó, pra nivelar o tom, certo? E aqui em cima, eu vou colocar mais escuro, eu vou aplicar mais o 3B. Sempre eu gosto, onde tem o escuro, fazer um contraste com o claro, né? Por quê? Pra um sobressair ao outro, senão fica tudo uma tonalidade só, nenhum realça, né? Aqui, nas outras mechas contrárias, né? Essa aqui eu não vou colocar nada, vou deixar ela um pouquinho mais clara, vou pôr só uma sombrinha aqui. Essa aqui eu vou deixar ela também um tomzinho mais clarinho, mas eu vou colocar uma pequena sombra para dar um efeito legal, né? Vou passar pro rosto aqui. O cabelo aqui dele, né? Ele pega aqui a costeleta. Então a gente faz só essa ponta, porque ele é claro, né? Então a gente não pode realçar demais. Então é de baixo pra cima. A gente faz essa tonalização. A sobrancelha dele também, né? Por ser loira, a gente não vai escurecer, a gente só vai tonalizar. Ó. Eu pus um pouco do lápis 3B, que é tudo o mesmo tom do cabelo, né, gente? Então, no contorno, pra quê? Pra ele me dar mina, pra eu tonalizar com espuminha. O que eu vou fazer? Tonalizar pontas, ó. Vou puxar pro lado maior, onde vai estar mais claro. Porém, o narizinho dele aqui, ó, eu venho com 2B. Eu quero algo bem sutil. Eu vou dar uma pigmentação na sombra mais forte aqui. Aqui também. A boca dele, ó. Geralmente cantos mais escuros. Sugerindo tá começando a abrir, né, a boca. Então, eu vou pigmentando. Vou colorir a roupa aqui, ó, pra ela dar já o contraste em relação à pele do rosto. Então eu vou aqui bem rapidinho. Então, eu só vou desses riscos pra gente não perder o foco ali da... Como eu quero realçar o corpo, ó, eu vou aqui escurecer esse pedaço aqui, deixando ele mais à vista que a orelha dele. Agora a gente começa a vir com os detalhes, ó. Com o lápis 1B mesmo. Eu não quero agora escurecer demais, né? Com o lápis bem clarinho. A parte aqui do queixo,
a gente acaba tendo também que colocar uma sombra, né? Porque ele tem, como ele tá virado pra baixo, né, a cabeça, aqui a gente tem uma sombra que a gente faz abaixo do pescoço dele, ó. Ainda mais triangular, a sombra, dando uma ressaltada no queixo. Olha só, a sombra dele, ok? Então agora vamos finalizar esse cabelo, né, gente? Como ele é loirinho, eu vou trabalhar somente com lápis HB, igual eu comecei lá fazendo a barba dele, tá? Viu que eu já coloquei um volume, usando somente texturas de achura. Ó, porque eu tô mantendo a forma, né, da curva, da curvatura aqui do desenho, sem desenhar ela, né, sem contornar aquele ponto de ficar um contorno muito ressaltado. A orelha normalmente é muito sutil no desenho. Aqui vou fortalecendo, né, os pontos para deixá-los mais interessantes. Ó. Gente, o desenho é esse, tá? O que a gente pode fazer em relação a trabalhar todos os lápis é isso aqui. Então, o que que eu fiz? Eu tentei deixar... peraí. Uns detalhes aqui no rosto dele, né? Eu não posso esquecer porque é a marca registrada dele, né? Então, vamos dar uma fortalecida nesse traço. Ok. Nesse ponto aqui eu vou dar uma clareada, porque eu quero saltar o rosto aqui dessa outra parte. Esse ponto também eu vou clarear. Aqui no nariz eu quero dar um brilho, certo? Cabelo, a mesma coisa. Ó, então é isso, gente. Sempre assinar, né, o desenho sempre que terminar. Ok? Gente, finalizei. As dúvidas que você tiver sobre os lápis da linha B, os lápis de desenho, quais são os nomes dos lápis, né? Pode deixar na descrição e eu vou estar retornando para você. É muito interessante a gente estar usando, melhorando nosso desenho, né? Usando lápis diferentes, de tons diferentes, porque assim a gente consegue colorir, dar efeitos sem precisar colocar uma cor, porque às vezes a gente não tem nem um lápis de cor disponível naquele momento, aí a gente fica sem opção, né? Mas não, com lápis mesmo a gente consegue fazer isso, tá bom? Muito obrigada!